Deus enchia meu coração com a situação da proteção, com a situação do cuidado de Deus, com a situação dos livramentos que Deus nos oferece. E a Marlene fez a leitura no Salmo de número 21, que fala a respeito disso. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ela seguiu fazendo a leitura e Deus foi dando ali a concordância daquilo que Ele já havia ministrado no meu coração. O Salmo de número 35 é o salmo onde o salmista está pedindo a ajuda de Deus. E quem é de nós que nunca precisamos da ajuda de Deus? Quem é de nós que nunca estivemos numa situação desconfortável, nunca estivemos numa situação difícil, nunca estivemos numa situação onde não sabíamos até mesmo o que fazer? Mas o salmista, os salmos, na verdade, são orações feitas por homens de Deus, orações direcionadas a Deus, tanto para título de gratidão, como orações para título de resposta, de ajuda mesmo, orações intercessórias. Tem de acordo com os livros, os estudos, chegam a considerar alguns salmos como imprecatórios, aquele salmo onde a pessoa, o salmista, ele vai buscar em Deus a resposta, que ele está precisando de uma resposta. Então ele entende que em Deus a resposta na vida dele, ela vai chegar. Essa é a proposta da nossa reflexão desta manhã. E eu quero fazer com você a oração, primeiramente, a oração para Deus dar graça para nós continuarmos fazendo essa reflexão. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajude. Eu te peço, eu preciso da tua ajuda. O Senhor sabe que eu estou na dependência da ação do Espírito do Senhor. Tenha misericórdia, tanto da minha vida, quanto da vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Salmo de número 35, verso 1 diz assim: Ó Senhor Deus, ataca a oração do salmista, O salmista está pedindo para Deus, Deus faça alguma coisa. E aqui ele diz, ataca. Ele está meio que ensinando Deus o que deve de ser feito. Mas na verdade ele está pedindo para Deus a ajuda do jeito dele, que muitas vezes nós fazemos as nossas orações, que depois nós até paramos para pôr a mão na consciência e pensamos, nossa, mas parece que eu estou meio louco. Estou pedindo umas coisas para Deus que é até estranho de pedir, mas na hora do aperto, as nossas orações, muitas vezes, elas saem de uma maneira que parecem loucas, mas Deus entende exatamente o que nós estamos necessitando e o que nós estamos buscando nele. Então, ó Senhor, ataca os que me atacam, combata os que me combatem. Pega o teu escudo, tua armadura, vem me ajudar. Pega a tua lança, teu machado de guerra, luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me salvar. Primeiro ponto, o que fazer no meio de uma adversidade? Clame ao Senhor. O que fazer, pastor? Clame. Olha o exemplo do salmista. O salmista, ele simplesmente clamou a Deus. Ele clamou, ele buscou em Deus ajuda, ele apresentou diante de Deus a dor, o medo, a situação que ele estava vivendo. E ele coloca diante de Deus sem nenhum tipo de constrangimento. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não me sinto digno de falar com Deus. Eu não me sinto digno de pedir algo para Deus, porque Deus já fez tanta coisa na minha vida e eu sou tão falho, sou tão pecador, eu não me sinto à vontade. Irmã, com todo respeito, mas com todo respeito mesmo, mas essa é uma fala que não procede. Essa é uma fala que não é bíblica.
Essa é uma fala que não tem inspiração divina. Não tem uma inspiração divina numa fala dessa. Porque essa é uma fala que vai na contramão daquilo que Deus nos ensina na palavra dele. Na palavra dele, ele nos ensina que devemos clamar, pedir, buscar, bater, invocar, nos aproximar. É a palavra dele que nos ensina. É a palavra dele que nos ensina que ele é o socorro bem presente no momento adverso, no momento da dificuldade. Então, em primeiro lugar, quando o salmista ele está orando a Deus, porque ele está enfrentando um momento difícil, e aqui nós não temos muitos detalhes, você vai fazer a leitura, nós vamos fazer junto a leitura de boa parte do Salmo 35, mas nós não vamos encontrar muitos detalhes de quem são, o que estão, como estão, por que estão perseguindo. Mas o salmista ele está dizendo, pessoas me perseguem, pessoas querem o meu mal, pessoas estão se esforçando para me trazer prejuízo. E muitas vezes é desse jeito mesmo que nós nos sentimos. E às vezes nós não atribuímos essa perseguição, esse mal a ninguém. Porém nós mesmos sabemos, olha, essa dificuldade, ela está vindo, ela está chegando, ela está agindo, ela está tirando a minha paz. Mas essa é uma dificuldade espiritual. A pessoa consegue fazer aquela leitura e entender que a dificuldade, ela é de ordem espiritual. Muitas vezes, aquela dificuldade de ordem espiritual, ela acaba agindo, usando, empurrando pessoas para produzirem o mal contra a nossa vida. E Deus nos alerta disso. No domingo nós pensamos um pouco sobre isso. Hoje eu volto a repetir. É sinal que Deus está preocupado, né? Não sei se Deus fica preocupado, mas Deus está desejoso de abrir os nossos olhos para que nós não queiramos ficar brigando com as pessoas e nós fiquemos um pouco mais vigilantes na nossa vida espiritual, porque senão nós a hora que nós vemos, nós estamos igual o Pedro, arrancando a espada e cortando a orelha do soldado, né? A hora que nós vemos, nós estamos meio que fazendo umas loucuras, umas doideiras, por conta das nossas dificuldades, ou daquilo que tem sido lançado contra a nossa vida. O primeiro ponto nos convida, clame ao Senhor em meio à sua adversidade. Converse com Deus. E nós vemos o salmista falando. Há poucos dias eu falei algo que eu estou sendo inspirado nessa manhã a falar novamente com você. Isso aí é a ação de Deus, é o cuidado de Deus, é a proteção de Deus. Clame ao Senhor. A oração, ela é importante. É importante desenvolver uma vida de oração. As nossas batalhas nós começamos vencendo uma a uma, com os joelhos no chão. Nós estamos hoje, se eu não estiver enganado, ainda hoje fiz e encaminhei o devocional, mas a cabeça ela acaba confundindo. Se eu não estiver enganado, no 116º dia, já se foram 116 dias dentro de um propósito de 120 dias. E eu acho importante te provocar, porque se Deus está dando a palavra e a inspiração para isso, eu não posso me esquivar, mudar a direção e não falar e não comentar. Deus está chamando a nossa atenção. Como que vai ser o jejum? Vai bem, obrigado. Ah, pastor, de verdade, eu nem faço jejum, porque eu já tentei mais de uma vez, eu quebro o meu jejum. Meu Deus, nós precisamos nos disciplinar no jejum. O jejum vai nos ajudar. Eu costumo usar o exemplo que às vezes a pessoa comenta. Tem gente que me procura, que conversa, que pergunta e fala, eu até queria fazer, mas eu não consigo fazer. Eu lembro ano passado, agosto, setembro, mais ou menos por aí, eu comecei a ir para
eu comecei a ir para academia, para treinar. Não porque eu queria ficar bombadão, que eu queria, nada disso. Porque o médico mandou. O médico mandou, com uma dificuldade no joelho, precisava fortalecer a cartilagem. Então vamos para a academia. E ali tinha a sequência de exercícios. Não sei se você já foi, se você não foi. O Cristiano, de vez em quando, eu via lá. Não sei se está indo ainda ou não. Já parou, né? Parou. Está vendo só como que é? Aí, eu lembro no início, eu ia lá. Eu ia e aí tinha que fazer, eu pegar os pesos lá. Aí pegava o peso. Era o peso de uma garrafinha de água, assim. Aí um baita de um marmanjão desse tamanho, com uma garrafinha de água, assim, ó. Aí eu olhava, você ri, né, irmã Rita? Que não é com você. Aí eu olhava do lado, aquelas mocinhas magricelas, assim, bem franzininha, carregando quase 200 quilos. E eu olhava e falava, não pode levantar, não vou ficar com vergonha, não. Não vai entrar na minha mente, não. Eu não entrava no barulho da turma, não. Por quê? Porque ninguém começou levantando um monte de peso. Todo mundo começa levantando um pouquinho, depois vai aumentando gradativamente. E assim aconteceu comigo também. Eu fui durante um tempo, aí eu me inspirei no Cristiano e parei também, né? Preciso voltar. Isso vinha fazendo bem até para dormir. Até roncar eu não estava roncando mais quando eu estava fazendo os exercícios. Mas o que eu estou querendo falar para você? Que não precisa começar querendo fazer 40 dias de jejum e oração igual Jesus fez. Eu lembro, no início, teve uma vez, eu quis fazer 24 horas em jejum e oração. 24 horas, sem nada, só com água. Meu Deus do céu, mas me deu uma dor de cabeça, me dava ânsia da dor de cabeça. Eu passei tão mal. E no fim acabei quebrando o jejum. Porque eu não dei conta. Depois eu fui entendendo. Aí eu fui dividindo. Eu comecei fazendo de 6 horas. Depois eu aumentei para 12 horas. Aí eu fui para 24 horas. Hoje a gente faz o jejum dentro daquilo que está sendo proposto pelo nosso pastor. Eu estou firme e forte aí nos 120 dias. Estou vendo o lanche passando assim, ó. O lanche passa voando no meu olho. Estou vendo. Então, mas faz parte. O que você está querendo falar com isso, pastor? O ponto número 1 da lição de hoje. Na sua adversidade, clame ao Senhor. Mas se você não desenvolver disciplina na sua vida, você não vai ter força nem para clamar ao Senhor. A disciplina, ela não vem da noite para o dia. A disciplina não adianta. Você vir falar para o pastor, ora para eu ter disciplina. E aí eu vou orar e você vai acordar com disciplina. Não é desse jeito, não é. A disciplina é algo que nós não queremos fazer, mas fazemos porque entendemos a necessidade e a importância daquilo. Então nós vamos fazendo aos poucos, vamos nos doutrinando aos poucos, para que consigamos chegar lá. Clame a Deus na sua adversidade, na sua dificuldade, na sua luta, na sua prova, no seu momento difícil. Clame a Deus, fale com Deus, exercite a oração. Viu? Faça isso. É olhar o exemplo do salmista. O salmista, o texto é bem claro, ele clama a Deus. E ele não apenas clama a Deus, ele ainda fala para Deus: olha, Deus, faça assim, faça assado, use isso, use aquilo. Ele parece que está dando até ordem para Deus do jeito que Deus deve de fazer. No desespero dele, ele não está faltando com respeito com Deus. Ele está extravasando diante de Deus em oração e dizendo: eu preciso da tua ajuda.
eu preciso que o Senhor faça. Verso de número 7. Verso 7, verso 8 e verso 9. Ó, vejamos o que ensina. Ó. Pois sem verso 7, 8 e 9. Olha lá. Deixa eu ver se eu estou com a mesma. Eu estou com a tradução, uma tradução diferente aqui. Deixa eu mudar. Para ficar igual que vocês estão lendo. 7, 8 e 9. Isso. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, sem motivo abriram uma cova contra mim, ou para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Ó, a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Ponto número 2. Ponto número 1, clame ao Senhor. Ponto número 2, confie na justiça de Deus. A justiça dos homens, muitas vezes, ela falha. Nós, muitas vezes, acabamos sendo injustos também. Tanto as pessoas são injustas conosco, mas nós também, muitas vezes, somos injustos com as pessoas. Tem um ditado que diz assim, ó, o pau que bate no Chico não bate no Francisco. Para os amigos do rei, as benesses, as facilidades. Para aqueles que não são próximos do rei, o rigor da lei. Ditado popular. Se você é próximo de pessoa que exerce influência, poder, importância, a pessoa muitas vezes te trata de um jeito. Se você não é tão próximo, a pessoa acaba te tratando de um outro jeito. Né? O versículo não. O ponto número 2 da lição mostra para nós o que? O salmista confiando, está aqui o verso 9. A minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Com outras palavras, eu vou confiar no Senhor. Eu estou falando com o Senhor, minha fala não é vã, a minha oração não ficará perdida, a minha confiança não será abalada. Coloque em Deus a sua confiança. Pastor, eu vim para cá hoje uma situação assim, assada, cozida, frita. Eu vim para cá precisando de uma resposta, de uma direção. Eu vim para cá precisando que Deus faça alguma coisa. Em primeiro lugar, entregue para Deus essa questão em oração. Segundo lugar, confie no Senhor. Confie com toda a sua força, confie com todo o entendimento, confie aquela confiança que uma criança que está aprendendo a andar, confia no pai, confia na mãe, ou confia no irmão, na irmã, seja lá em quem for, sabe aquela criança que ela está aprendendo a andar, ela não sabe andar ainda, ela está encostada na parede assim, aí a pessoa abre o braço e fala, vem cá, vem tô papai, vem tico papai, com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o vovô e com a vovó, fala Rose, vovô e vovó chama, né? Vem com a vovó, vem com a vovó. Aí a criança sai da parede e sai assim, ó. A avó, o avô, o pai, a mãe fica lá. E a criança, até que a criança chega. Nem que você saia desse jeito. Pastor, eu já tomei tanta pedrada, tanta bordoada que a vida me deu. Já tomei tanto tombo, pastor. Já fui tão maltratado, tão desiludida. Pastor, para confiar hoje não está tão fácil. Faça um esforço. Nem que seja para você confiar desse jeito assim, ó. Mas confie. Confie que Deus está dizendo para você: eu vou te ajudar.
Confie que Deus está dizendo para você nessa manhã: eu vou te dar o livramento. Confie que Deus está dizendo para você nessa manhã: eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou curar. Confie, mesmo que a situação seja toda ela adversa. Domingo nós falamos das situações adversas. Domingo nós falamos sobre o não desistir, mesmo em meio às dificuldades. Você veio domingo, né? Ah, domingo eu não vim, porque domingo, né, pastor? Domingo eu fui aqui, eu fui ali, eu fui lá. Foi onde que domingo sentava na casa do pai, buscando a direção e a orientação dele para a sua semana? Domingo é dia de você estar aqui. Domingo é dia de você vir para o templo ouvir a voz de Deus, que Ele vai direcionando sua vida. Domingo Deus falou conosco disso. Não desanime mesmo em meio às dificuldades. Domingo nós pensamos sobre o Isaac, que pensou em recuar, retroceder, voltar. Deus falou para ele: fica onde você está e trabalha, Isaac. Faz a sua parte. E o Isaac acreditou, mesmo na dificuldade ele ficou, ele confiou. Está aqui, ó, ponto 2 do Salmo 35, para nós pensarmos. Confie em Deus. Confie em Deus. Aquela confiança que um agricultor tem. Quando ele lança a semente na terra, ele cobre a semente com a terra, ele não vê mais nada. Mas ele sabe que em algum momento, aquela semente que foi lançada, ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai trazer o resultado esperado. Então, confie. Você vir para cá não é vão. Você pegar seu material de oração e orar não é vão. Você apresentar o seu dízimo, a sua oferta, não é vão. Você contribuir de alguma forma, seja na igreja que você congrega, na célula, ou nas festividades, ou no serviço social, você contribuir com pessoas no teu trabalho, não é vão. Confie, você não vai estar lançando nada ao léu. Confie que Deus vai te responder. Terceiro ponto para nós pensarmos, verso 13 e verso 14. Vou ler aqui com você, ó, verso 13 e verso 14. Contudo, quando estavam doentes, usei veste de lamento. Ele está falando daqueles que estavam perseguindo ele. Veja, olha só o comportamento dele. Contudo, quando estavam doentes, usei veste de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração. Verso 14. Saí vagueando, pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. O terceiro ponto ensina para nós assim, ó. Vamos recapitular, porque nós estamos encaminhando o final da conversa. Na dificuldade, primeiro, clame a Deus. Segundo, confie em Deus. Terceiro, interceda em favor daqueles que buscam o seu mal. Ore por aqueles que trabalham contra a sua vida. Pastor, eu tenho um vizinho, eu tenho uma vizinha, eu tenho um amigo. Ó, pastor, tem um que é da minha casa mesmo, que é da minha família mesmo. Que, ó, e vou falar, viu? Não é fácil, não. Interceda por essa pessoa. Interceda, abençoe essa pessoa. Semeie a bênção na vida dessa pessoa. Faça isso. Deus vai te responder na sua semeadura do bem. É na sua semeadura do bem. O salmista, ele está aqui falando: eu me comportei como se eu estivesse comportando com a própria mãe, com a minha própria mãe. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu agi como eu tinha que agir. Eu não deixei a raiz de amargura brotar dentro do meu coração, não. Eu não deixei o ódio se espalhar pela minha vida, não, pelo contrário. Eu estive orando e quando precisou de ajuda, eu estive à disposição ainda para ajudar. Esse é um dos grandes diferenciais na nossa vida.
Muitas vezes as pessoas, elas fazem o mal contra nós, fazem o mal para nós, elas trabalham para trazer sobre a nossa vida dificuldades, mas tudo que elas esperam é que nós retribuamos o mal com o mal. Mas o salmista, ele ensina aqui: o mal eu paguei com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Antes, vença o mal com o bem. É mostrar que nós somos diferentes, que nós temos uma postura diferente, um comportamento diferente. É mostrar que Deus teve misericórdia da nossa vida e nós também vamos ter misericórdia da vida das pessoas. É o terceiro ponto que nos convida, olhando o exemplo do salmista no Salmo 35. O salmista no Salmo 35, ele não falou: vou lá dar na cara da pessoa. Não, como uma vez alguém aconselhou alguém daqui dessa igreja, uma pessoa que disse que é crente e aconselhou alguém daqui: vai lá e dá na cara. Meu Deus, como que vai lá e dá na cara? Isso aí não é conselho para ser dado. Ah, se fosse comigo eu já tinha ido lá resolvido. Mas não é assim que a Bíblia ensina. E nós não podemos ir pelo barulho da cabeça dos outros, irmão. Tá? Terceiro ponto, interceda por aqueles que estão produzindo mal contra a sua vida. Interceda por aqueles que estão de alguma forma alimentando o mal contra a sua vida. Ore e abençoe, ore e, se precisar, libere perdão. Não deixe a mágoa e a falta do perdão encher o seu coração. Não deixe. Isso vai fazer mal para você. Isso vai trazer prejuízo para você. É comprovado cientificamente que muitos dos cânceres, que a turma fala assim, ó: não pode comer isso que dá câncer, não pode comer aquilo que dá câncer, não pode comer aquilo outro que dá câncer, não pode comer nada que dá câncer, né? Mas a pessoa não fala, não pode guardar isso no coração, porque isso dá câncer. Tem muita doença, muita enfermidade que brotou por causa de sentimentos que ficaram guardados no coração e enfermaram, colocaram a pessoa enferma, inclusive com câncer. É comprovado cientificamente. Não estou falando aqui, eu acho isso. Não, cientificamente. Então, não deixa, irmão, não deixa. Põe para fora, esgota aí, põe para fora, libera perdão. Se precisar conversar com alguém, se precisar confessar para alguém, faça isso. Faça isso. Sabe? Põe para fora. Quarto e último ponto para a gente finalizar a conversa. Versículo de número 18 primeiro. Quarto ponto. Louve ao Senhor em todas as circunstâncias. Primeiro verso 18. Eu te darei graça na grande assembleia. Ou seja, não está falando da assembleia denominação. Assembleia é ajuntamento de pessoas. Eu te darei graça no ajuntamento de pessoas, no meio da grande multidão, te louvarei. E o verso 28, Vitor, por favor. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então, recapitulando, vamos lá? Primeiro, clama a Deus. Primeiro lugar, nós devemos clamar. Segundo lugar, confie em Deus. Terceiro lugar, vença aquilo que está produzindo mal na sua vida ou contra a sua vida, liberando palavra de bênção, liberando a vitória, liberando a unção de Deus. Seja sobre o que for que estiver trazendo mal, libera a palavra da bênção em nome de Jesus. Quarto ponto, como que o salmista ele se posiciona? Sendo agradecido a Deus, louvando a Deus, sabendo que Deus em tudo Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele livra.
certamente Deus tem vitória para você nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer assim: olha, pode conversar comigo, porque eu vou responder você. Você precisa confiar e não deixar o mal encher o seu coração. Muito pelo contrário, deixa o seu coração ficar cheio de coisa boa, que eu vou mostrar para você que eu sou teu Deus e que eu estou contigo. Diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus. Bate palma com força, com alegria. Vamos ficar em pé? Se nós não vigiamos, a nossa tendência tá fazendo assim, tá agindo assim, deixa para mim. Você vai ver, você não me conhece. Vou pagar na mesma moeda. Vou dar na sua cara. Se a gente não vigia, a gente vai por esse caminho aí. Mas Deus está falando para nós nessa manhã: esse não é o caminho. O caminho é o caminho da busca por Deus, da confiança em Deus, da bênção liberada sobre toda e qualquer situação ou pessoa. O caminho é da gratidão e a certeza da resposta. Deus tem milagre para você. Eu quero orar com você nessa manhã. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque tantas são as situações que nos afligem. Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, às vezes é até mesmo na igreja, às vezes é com um amigo, com um vizinho. Ó Deus, as dificuldades são muitas e são variadas, mas o Senhor em todo momento está conosco. E a maior prova disso é que nessa manhã o Senhor falou com todos nós. E nós entendemos o que o Senhor falou para nós. Agora nós queremos agradecer e seguir colocando diante de Ti cada uma das dificuldades, sabendo que o Senhor irá à frente, sabendo que o Senhor vai agir. Muito obrigado. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, reverte a situação na vida desse irmão, reverte a situação na vida dessa irmã, entra com a providência, com a provisão, entra com o livramento, entra com a cura divina, entra, meu Deus, com a ação necessária para que meu irmão, para que minha irmã possam se alegrar no Senhor e contar tudo que o Senhor tem feito por eles e através da vida deles. Diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus